Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Glória a Deus nas alturas, que Deus seja honrado e glorificado e as bênçãos dele estejam sobre as nossas vidas. Com o nosso programa Escalando Montanhas da Igreja Presbiteriana de Fernandópolis, pelo canal 10 de televisão, nós estamos trazendo uma palavra bíblica, uma palavra de Deus para o seu coração, para o nosso coração, né? E hoje lendo o texto de Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, diz Deus, eu todavia não me esquecerei de ti. Eu todavia não me esquecerei de ti. Essa é a palavra. Estamos falando sobre o Dia das Mães, que é tido no segundo domingo de maio. E eu queria contar uma história da minha mãe. A minha mãe faleceu muito jovem, tinha 65 anos. Ela faleceu 5 anos depois do meu pai. Entretanto, meu pai também faleceu com 65 anos. E eles se casaram, vamos dizer assim, literalmente no mato. No mato, é muito literal. A igreja, a nossa igreja ficava no mato. Assim, não era no meio de árvores frondosas, mas era no mato, no meio do o pasto onde o gado ficava. Não era assim, limpinho como hoje, você passa o trator e vai tirando tudo, arrancando o toco. Tinha muito arbusto, árvores menores. E a igreja ficava no meio daquilo. Se eu tivesse trazido a foto, eu gostaria de mostrar como que era. Ficava no meio do nada. E eles tinham que vir das suas residências a 2 quilômetros, 3 quilômetros, 1 quilômetro. Acho que a pessoa mais próxima lá morava mais de 500 metros de distância. E eles iam para o culto naquele lugar. Então a vida deles era uma vida campesina, de camponês, melhor dizendo. Era uma vida assim. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha telefone, nem com fio, não existia. Essas mídias de hoje não existia nenhuma. Tinha rádio, tinha algumas pessoas tinham rádio, poucas, mas já existia rádio. E eu não entendo como que a minha mãe sabia das coisas. Eu acredito que Deus mostrava para ela. Porque quando os missionários chegaram, eles vieram dos Estados Unidos, e a sede dos missionários era Uberaba. E dali eles iam para muitos lugares. E o automóvel importado que eles tinham para se locomover era um cavalo. Literalmente, era um cavalo. Eu conheci o cavalo, chamava Cavalo da Missão.
Esse cavalo era dos missionários. Só que naquela época, quando eu já me lembro disso, já tinha algum automóvel por aí rodando. Então o missionário vinha geralmente de automóvel. E minha mãe morava numa casa feita de madeira, não de tábua, é de pau a pique, que chama, e rebocada com barro. O reboque era feito com a mão. Então, se tinha algum defeito assim, o reboque seguia todos os defeitos. Não tinha como fazer, que coisa linda, vamos pintar de branco, de areia. Não. Era o reboque vermelho e aquilo ficava. Se achava reboque mais branco, feito de casa de formiga, às vezes a formiga tirava do fundo uma terra mais branca, podia fazer isso também. E era ali que minha mãe morava e meu pai. O chão era de chão batido. Ficava duro o chão, varria. O chão, depois de uns anos, o chão abaixava um pouquinho, porque sempre estava tirando um pouquinho de terra quando ia varrendo, né? Mas casa limpa, casa da minha mãe. Acredite se quiser, casa limpa. Mas na região tinha muito bicho barbeiro. O bicho barbeiro. E nós fomos criados numa casa, numa região que tinha muito barbeiro. Muito. E minha mãe e meu pai morreram por causa da doença de Chagas, transmitida pelo bicho barbeiro. Mas nós somos em 7 irmãos, agora só 6, mas nós fomos criados, o mais novo, aliás, o que morreu, tinha 60 anos quando morreu. Ele teve um problema muito sério de câncer na cabeça, ele morreu. Mas nenhum dos filhos da minha mãe, nenhum, teve Chagas. E a casa era infestada de bicho barbeiro. Mas eu fiquei sabendo mais tarde, porque quando eu cresci, então eu fiquei sabendo. Ela me contou, outras pessoas contaram. Minha mãe fervia água. Então era um fogão a lenha, com um caldeirão bem grande de ferro, e ela enchia de água e punha a ferver. E quando aquilo estava borbulhando, ela pegava 1 litro daquela água fervente e ia jogando nas paredes. Matava todos os barbeiros. Depois que ela tinha jogado a água fervente em todas as paredes, então aí ela poderia ir dormir. Ela não ia dormir antes de fazer isso. Eu estou dormindo. Eu estou dormindo. Eu não estou vendo nada. Minha irmã está dormindo. Meu outro irmão já estava dormindo. Entretanto, ela estava jogando água fervente nas paredes. Sabe, é mãe. É mãe. Ela depois ela dorme, entende? Depois ela joga água na parede dela. Depois ela dorme. Primeiro vai cuidar dos filhos. Nunca eu tive um problema. E olha, quando eu completei uns 18 anos por aí, eu era preocupado. Será que eu não peguei Chagas? Doença de Chagas? E eu fiz várias vezes, eu fiz em Campinas, eu fiz o último exame de Chagas, eu fiz em Campinas, para ver se eu não tinha Chagas. Eu tinha medo de ter Chagas, porque meu pai morreu disso, minha mãe também. A região em que eu fui criado era infestada do bicho barbeiro. Mas eu não tenho Chagas, nunca tive nenhum dos meus irmãos. Nenhum. São 7, ou eram 7, agora são 6. Porque mamãe cuidou dos filhos. Sabe, é o amor de mãe. E Deus está se comparando a uma mãe. E Ele diz, mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esqueço. Eu não me esqueço. Seu nome está gravado aqui na palma da minha mão. Sabe, meu querido, essa comparação é muito válida, porque as mães são as pessoas mais fantásticas que existem. Os filhos abusam delas. Os filhos abusam delas. Atualmente, as mães estão tendo um cérebro modificado. Elas estão deixando os filhos dar tapa na cara delas. Minha mãe nunca me espancou, nunca espancou nenhum filho, mas ela deu algumas varadinhas na bundinha assim, precisava, mas nunca espancou um filho. Não teve um filho que gritou na cara dela, não teve um filho que deu tapa na cara dela, não teve um filho que fez essas coisas. E todos viraram homens e mulheres, são 2 mulheres,
Todos. Assim, admiráveis. O cuidado da mãe, entendeu? O carinho, o amor, a educação, o cuidado. A Bíblia diz uma coisa muito interessante em Provérbios. Diz assim, que um homem que achou uma esposa, achou o bem do Senhor. O homem que achou uma esposa, achou o bem do Senhor. Porque, na verdade, mulher tem muita mulher, como o homem tem muito. Esses dias uma pessoa me contou de alguém da família dele, se envolveu com um traficante e se desgraçou. Se desgraçou. Andar atrás de um homem meramente por ser homem não é legal. Não é legal. É preciso saber quem é a pessoa. Então Deus diz, um homem que achou uma esposa, não uma mulher, que basta olhar, você sabe se é mulher ou homem. Sabia, né, antigamente. Aí sabia. Mas esposa, diz que achou o bem do Senhor, um bem que vem do Senhor. Foi a minha mãe. Eu não estou falando só bem da minha mãe, ela tinha seus erros, era uma pessoa normal. Eu vi ela brigar com meu pai, e os dois brigavam e tal, mas era uma briga de amor, porque ela gritava com ele, ficava nervosa com ele, porque meu pai estava fazendo aquilo só para deixar ela nervosa. Meu pai era difícil, era terrível, chamava Pedrinho. Mas logo ele estava fazendo carinho nela, abraçando, e não tinha... Meu pai era um homem de Deus, e minha mãe também. Mas as lembranças que eu tenho de saber que ela cuidou de mim. E lá no meio do mato, estou falando demais de mim, né, hoje, não tem importância. Lá no meio do mato, nas Minas Gerais, as pessoas ficavam impressionadas. Amélia, que minha mãe se chamava Amélia, acho que era da época daquela música Amélia, a mulher de verdade, né? Assim, então, tem uma música assim, acho que é daquela época, de certo. Amélia, puxa, como é que você consegue cuidar do seu filho Daniel? Ele tão limpinho, cheiroso, limpinho, quer dizer, mora no mato, né? E o seu filho cuidado e tal, como você consegue? Pois é mamãe, mamãe. Ela entendeu o privilégio de ser mãe. Ela entendeu o privilégio. E ser mãe, de fato, é um privilégio único, e o homem pode olhar e ajudar e dizer, puxa, que lindo, mas ele não pode ter o privilégio. Então, homem, é o macho, tal, provedor, não sei o quê, mas ele não tem o privilégio de ser mamãe. Sabe, você que é mãe, compreenda, Deus te deu um privilégio, querida. É um privilégio. Olha o privilégio de Maria, quando ela ficou grávida. O José disse, eu vou embora, porque eu não quero trazer má fama para a minha amada, eu vou deixá-la e vou sumir no mundo. Eles vão falar que eu sumi no mundo e que eu deixei a Maria sozinha, porque eu não quero magoá-la, ela está grávida, o filho fisicamente não é meu. E ele ficou preocupadíssimo com aquilo. O anjo precisou conversar com ele, aí ele se acalmou. Mas que privilégio da Maria, né? Ser a mãe de Jesus. A prima dela, chamada Isabel, que privilégio ser a mãe de João Batista. E eu quero terminar. Dizem que o Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos, da América, dizem que o pai dele era um negro, por isso que o Barack Obama é um negro, e diz que a mãe era branca, muito branca, e o pai era um negro, acho que africano, eu não sei bem a história, mas eu acho que ele, por algum motivo, ele abandonou a família e sumiu. A mãe ficou cuidando do baraquinho e tal, aquela coisa, mas ela também nunca imaginou que ele pudesse um dia vir a ser o presidente dos Estados Unidos, mas ela que cuidou dele. E o pai, o tolo que foi, sumiu e não teve o privilégio de dizer, é meu filho que está na presidência dos Estados Unidos. Porque nós não sabemos o que serão nossos filhos. Você não sabe, mas o Papai do Céu sabe. Eduque o seu filho no caminho que seja bom para ele, para que ele, na sua fase adulta, possa fazer diferença na sociedade
do século 21. Que Deus te abençoe, mamãe. Agradeça a Deus o privilégio. Entregue a Deus seus filhos, sua descendência. Esteja orando pela sua descendência. A oração da mãe faz diferença na vida dos filhos. Amém? Obrigado, Deus, pelas mães, por aquelas que vão ser mães, que se preparem para isso. Mesmo no século 21, um século tão esquisito, Deus, as mães poderão ser mães do mesmo jeito. Mães amadas, que amam, e mães que sabem cuidar dos filhos e educá-los no caminho de Deus. Que seja assim na vida dessas mães que estão conosco agora, ou pelo canal 10, ou pelo YouTube, seja como for, que a vida de cada uma delas seja abençoada. Em nome de Jesus, amém. Amém. A gente se vê no próximo programa, na permissão de Deus. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.